Né? Boa tarde a todos os presentes, os convidados e principalmente a nossa comunidade aqui. Vai conhecendo os convidados à medida que a gente vai chamando para as mesas, e vocês vão ver a qualidade das informações, da troca, da experiência que eles têm. Como a Jéssica colocou, a gente está numa sequência de eventos. Esse evento tem apoio da FAPERJ. A gente teve o apoio da FAPERJ na realização do Hackathon no ano passado. E a gente queria fazer esse evento para fomentar ainda mais a formação de um grande ecossistema, de uma grande rede do sul fluminense, envolvendo atores que, ora, são da indústria, de empresas, de startups, ora estão na universidade, na academia, pesquisando, produzindo conhecimento e aplicando conhecimento, ora estão também no poder público, que atua fomentando, abrindo caminhos e fazendo essa rede florescer, gerar bons resultados. A gente tem uma alta expectativa de que eventos como esse tragam ainda mais proximidade. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a vocês que acompanham também pela internet, vão poder ver essa troca intensa e o nascer de novas iniciativas, que é o que a gente também espera. Nessa primeira mesa, o foco vai ser o papel do poder público do sul fluminense. Então, a gente vai entender algumas iniciativas e a gente tem aqui dois representantes. Fernando Vitorino, representando a Prefeitura de Resende, já poderia vir aqui. Uma salva de palmas. Da Secretaria de Indústria e Comércio de Resende, ele representa o prefeito Tange, o secretário Fernando Rodrigues. Tem atuado já conosco, é um amigo, a gente tem participado de reuniões, então aqui também vai ser uma oportunidade de conhecermos um pouco mais do que a Prefeitura tem feito e do que temos feito em um conjunto maior de instituições. E também o Marcelo Amaral, do Vírgula Hub, também vamos recepcioná-lo com uma salva de palmas. O Vírgula Hub é uma aceleradora, ela está aqui em Volta Redonda, então a gente vai ter nessa primeira oportunidade poder conhecer com um pouco mais de detalhes iniciativas na nossa cidade de Resende e em Volta Redonda. O Vírgula Hub ele vai falar um pouco mais, está lá no Shopping Parque Rio Sul, Parque Sul, né? E a gente entender um pouco mais dessas iniciativas. Então, sem mais delongas, vamos nos sentar. Eu vou quebrar um pouco desse protocolo, porque eu às vezes anoto uma pergunta e vocês estão no centro da nossa atenção. Talvez para iniciar, uma fala inicial nossa, e estamos muito em casa, a gente vai ter sempre falas da mesa, mas a gente vai ter oportunidade de abrir também para a interação com vocês. E quem está assistindo na internet, ao vivo, pode colocar também alguma pergunta e a gente vai procurar ler e responder. Mas, inicialmente, talvez uma palavra inicial, apresentando que a gente sabe tanto o poder público e essas iniciativas locais, tanto o Resende como Volta Redonda, a gente tem essas iniciativas acontecendo com a própria mão do poder público e, especificamente, as ações do Vírgula também acontecendo. Eu ouvir de vocês como tem sido essa experiência e qual a importância e esse prognóstico que vocês veem para a nossa região. Então, um detalhe rápido, esses focos são nossos, esse aqui vai ser meu, cada um, e vocês podem se servir uma aguinha aí à vontade, tá? Esse foco está pronto para o uso de vocês para edição última água. Nosso. Fernando, você que é da casa aqui embaixo do nosso Resende, sem ser. Estou servindo agora. Sim. Já fazendo o trabalho de casa. Bom, é amigo da casa. A gente começou, o prefeito Trant criou no começo, quando ele assumiu, ele criou uma superintendência de tecnologia e inovação, que está dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, né? Por quê? Também, porque Resende é uma das 8 cidades ou 10 cidades do estado que estão recebendo um prédio, uma construção
construção de um centro tecnológico. É uma obra grande, fantástica, extraordinária, mas que, infelizmente, por uma série de razões, ela está parada. E ele me convidou, né, para tocar esse projeto, mas como o projeto, ele é um projeto do Estado, que é um investimento grande e estava parado, ele falou, não, vou criar essa superintendência, e nos convidou para estar à frente dela. E realmente, quando eu cheguei, eu não tinha nenhuma mesa, a gente tinha uma cadeira só para sentar, uma cadeira quebrada, por conta de uma série de razões. E isso foi muito interessante, porque a gente começou do nada a construir uma realidade. E o mais importante disso tudo foi que o Jacques colocou aqui no início. Como a gente acredita muito que, aliás, acredita, tem a certeza que tudo começa com pessoas, as pessoas que são a base, que é a coisa mais importante de qualquer iniciativa, né? Eu tenho isso como uma premissa na minha vida, de que quanto mais pessoas estiverem juntas com propósitos, né? E com ideias, eu até costumo brincar mesmo, às vezes eu falo, nessa corrente do bem, né? De pessoas que querem fazer, aquele que tenha pelo menos 1% de vontade de fazer alguma coisa. O Jacques falou aqui no início, eu comecei a me cercar, ou, vamos dizer assim, essas pessoas, de alguma maneira, elas se atraem. Eu costumo brincar isso com a Patrícia também. Né? Eu falo para elas, os doidos se atraem. Em algum momento, os malucos se encontram em algum lugar, nem que seja no hospício, né? Que não tem mais hospício. Então, eu acho que essa foi a grande sacada, o grande vetor que fez hoje. A gente já tem um hub de inovação, já tem uma lei municipal, a gente é um hub no papel, nas ações, o que nós conseguimos. Esse grupo que eu estou falando, tá, gente? Não estou falando assim, a cidade retém. O que esse grupo conseguiu de junho do ano passado, depois de uma viagem que nós fizemos, né, professor Ivan, lá em São José, no Parque Tecnológico, nós viemos no carro, pô, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Até hoje é uma coisa assim, bem bacana e que a cidade está percebendo. E por que eu digo isso? Porque as pessoas estão nos procurando. Os jovens empreendedores, os mais 40 empreendedores, os mais 50 empreendedores. E aí entra um outro fator que eu julgo fundamental, quando as pessoas veem, que as pessoas se atraem, é quando há percepção de quem vem com alguma proposta e fala, pô, eu estou em casa. Isso aqui é um grupo bacana. Ele tem essa percepção de que ele não vai sair dali de mão vazia. A gente sempre tem um caminho a ser mostrado para quem nos procura lá. E eu acho que esse também é uma coisa fantástica no serviço público. Né? Eu sou originariamente de instituição particular, instituição de ensino superior particular, mas eu sempre vi o serviço público dessa maneira. Né? Eu acho que o serviço público não produz, desculpe o termo que eu vou usar aqui, merda nenhuma, ele administra o que é nosso. Então, se administra o que nós produzimos, seres humanos, né? Indivíduos, cidadãos, empresas, o poder público administra o nosso, é igual que fosse um banco. Tá? Então, é um dever que nós temos que ter, quando recebemos alguma pessoa, de realmente fazer algo, ou construir algo com ela, em cima das demandas, expectativas e propósitos de vida dessas pessoas. Então, com esse pensamento, assim, para ser bem rápido, porque senão eu falo demais, né? E sempre quando o Flamengo está numa fase ótima, eu fico mais empolgado ainda, entendeu? Vocês podem ver os brilhos nos meus olhos, assim, quando o Flamengo está vencendo. Mas a ideia é essa, gente, do nosso Hub lá. Eu tenho muito pouco conhecimento técnico sobre inovação, tecnologia, etc. Mas a gente tem um timaço. Por exemplo, aqui dentro tem uns 4 ou 5 que estão junto conosco, fora os que ainda estão, talvez, em reuniões aí. Esse tipo de pessoas que voluntariamente, né, ninguém recebe isso, estão conosco lá no Ramo de Resende
e a gente tem avançado muito. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos editais aí da FAPEB, nós conseguimos submeter 3 projetos, e os 3 foram contemplados. Projetos interessantíssimos, né? Para o desenvolvimento da empregabilidade em Resende, para eventos sobre tecnologia e inteligência artificial, né? E para esse grande evento da Expo agora que vai acontecer. O que eu gostaria de dizer realmente é isso, quando as pessoas realmente se encontram e resolvem desenvolver alguma coisa para o benefício da comunidade, isso não tem como dar errado, né? E nesse caminho é que nós estamos lá no Ramo de Resende. Então, está sendo uma experiência muito agradável, pessoalmente e profissionalmente, para mim, nesse momento da minha carreira. Obrigado, Leandro. Céu, um pouco aí para a gente. Gente, boa tarde aí para todo mundo, né? Para quem já conheço, oi, para quem não conhece, prazer. Obrigado pelo convite, né? Jaque, Jéssica, Patrícia, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Tinha tempo que eu não vim aqui, né? Falta de agenda aí, da gente se assentar. E acho que o mais interessante é que a gente começa uma mesa falando de pública. Um dos dois que estão sentados aqui são do governo, né? Ou seja, eu também não sou de governo, né? Para quem conhece sabe que eu sou acadêmico, eu sou lá da UF, né? Tenho umas outras coisas por fora também, né? Mas estamos com esse desafio em algum aspecto, né? Se não há ação ou se não há política, é uma roupa do governo fazer também. Né? Esse eu acho que é o desafio. Falar um pouquinho do Vírgula, né? Para quem não conhece, é uma iniciativa, é um consórcio que começou em 2021. Né? A nossa operação está lá no Parque Sul desde outubro de 2022, tem 3 anos aí, um pouquinho. Tá? Um consórcio que envolve, né, os atores da MC Tripla, né, as universidades, nós, UF, a UGB e a FOA, né, atores do setor privado, como o SEBRAE, que representa as empresas, o CDL, que representa o comércio, e o governo pela Prefeitura de Volta Redonda, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, lá, SMDET. Então, em termos de atores, né, a gente consegue, com isso, resolver uma série de dificuldades de quando você faz uma iniciativa solo. Né? A gente sabe, por exemplo, as entidades públicas, né, têm muita dificuldade com o custeio de uma série de atividades. A gente até consegue capital, mas tem dificuldade com o custeio. Né? As instituições privadas têm alguma dificuldade de serem, né, entendidas pelo sistema de ciência e tecnologia, né, por uma FAPEB, por um CNPq. Né? Então, a gente conseguiu equilibrar isso. Estamos operando lá. A gente tem uma agenda bastante ativa, né, de eventos, workshops, treinamentos, né, e por conta até dos nossos fundadores, né, a gente acaba tendo umas missões múltiplas. Então, uma delas acaba sendo muito treinamento mesmo de mão de obra nessa área de tecnologia, né, sem, óbvio, né, o Vírgula não concorre com as instituições acadêmicas, entra exatamente uma brecha que as instituições não atendem. Né? A gente tem feito muito curso de extensão, em parceria com próprias instituições, com o Senai, com o Senac. Né? A gente fez algumas pesquisas com o setor empresarial da região e entendeu, olha, não tem mão de obra. Eu quero ter um Instagram, quero gerir conteúdo no Instagram, não tem mão de obra. Eu quero desenvolver um aplicativo do meu negócio, eu tenho que contratar fora da região. Né? Então, precisamos começar realmente na base. Uma outra ação que a gente faz, é por isso que a gente está no shopping, né, é um pouco mais conceitual. Disseminação de cultura empreendedora. É também um desafio que vocês têm aqui. Né? Quer dizer, nós estamos numa região que tem uma trajetória e uma cultura industrial. Né? Aqui mesmo. Né? É uma fábrica. Né? Quer dizer, então, assim, a gente tem muito, né? E os jovens aqui ouvem em casa, não, você tem que arrumar um emprego na fábrica tal, eu trabalhei lá, teu avô trabalhou lá, na CSN, agora na montadora, e não tem emprego lá para todo mundo. Então, na verdade, a gente tem que buscar novos caminhos, né, também para a empregabilidade, para mudar um pouco essa concepção, né, de ser empregado. Olha, eu posso ser um consultor, eu posso ter um negócio, né, isso não é um bicho de sete cabeças.
E a gente tem, né, tentado apoiar efetivamente o surgimento de novos negócios com um programa de aceleração, que a gente chama de Vírgula Startup. Né? Ele tem uma fase de pré-aceleração, exatamente para, né, que as pessoas entendam um pouco o que é tornar um negócio, o que é uma startup. Né? Vem muito, fala assim, pessoas que às vezes não estão satisfeitas com o seu trabalho. Assim, eu vou montar um negócio que eu vou ser mais feliz. Às vezes não vai, às vezes vai ser pior. Né? Então, assim, tem, né, o pessoal que está aí na faculdade, não estou arrumando emprego, vou ver se eu monto um negócio. Quer dizer, a gente sinalizar alguns caminhos. Então, a gente tem a pré-aceleração, estou rodando desde 2024, e a gente esse ano está começando um programa de residência, né, que aí empresas vão ficar com a gente mais tempo. E aí, no meio disso, tem um monte de coisa, né? A interação entre esses 6 fundadores e outros atores, né, virou uma evolução de coisas que estão acontecendo. Né? Então, a gente está preparando aí alguns espaços novos, né? Quer dizer, o Vírgula não vai provavelmente ficar no shopping a vida toda. A estratégia tem um prazo ali de maturação. Está preparando um espaço dentro da UF, lá da Engenharia da Vila, de cerca de 330 metros quadrados. Vai ficar pronto até o meio do ano que vem, para poder... Até o fim desse ano, 26, para poder receber, talvez, empresas residentes que necessitem de mais espaços para montagens industriais, etc. Nós ganhamos aí também alguns editais agora da FAPERJ. Então, vamos estar trabalhando, né? Vamos retomar a maratona de ideias que foram feitas em 23, 24, 25, né? Com uma nova roupagem. Né? O evento anual, né? Que vocês participaram no passado, foram, né? A UERJ foi, né, agraciada com essa premiação, né? A gente está chamando de Vírgula Awards. Né? Então, em outubro, teremos a semana do Vírgula Awards. E agora, então, tem uma leva de coisas novas vindo aí. Mas acho que o mais importante, pegando alguns ganchos do que eu não estava falando, dessa construção. Né? Na verdade, a gente, enquanto UF, há pelo menos 10 anos, a gente queria fazer alguma coisa nessa direção, né? Sentindo a demanda dos pesquisadores, dos alunos, né? Os alunos de graduação, de pós, e não tinha muito eco, nem no poder público, às vezes nem nos parceiros. Tinha no Sebrae, tinha ali no CDL, na SIAP, mas não avançava. Né? No Metal Sul, mas não avançava. A partir do momento que a chave virou para a prefeitura, né? E aí, né, a gente tem que falar sempre o nome do Sérgio Sodré, né, do secretário de Desenvolvimento, claro, do apoio do prefeito Neto. Né? Eles entenderam o quanto isso era importante, essa chave virou e passou a ser uma política pública do município, né? Aí a coisa toda aconteceu. Por conta dessa função de articulação da prefeitura, né? De fazer todo mundo sentar junto, né? Dizendo, não, peraí, tá, né? A FOA, a UGB, a UF, vocês não são componentes, não são primeiro, né? Vamos trabalhar junto. Então, peraí, você fala A, mas o outro instituição fala B, mas peraí, vamos achar um meio aqui e vamos trabalhar. Então, sem essa ação do governo, né? E muitas vezes não é dinheiro. Dinheiro que você vai buscar, o dinheiro que você procura algum dinheiro, né? Mas não é. É muito mais a articulação, é muito mais a política pública, o entendimento da Câmara, a aprovação de algumas legislações, né? Essa parceria com o Parsul, que é super bem sucedida, né? Não seria, tem preço esse arranjo para o prefeito. Né? Então, quer dizer, então, assim, não seria viável, né, sem o entendimento, né, que a inovação é um objetivo, está na pauta do município. Tá? E aí também não vou me alongar, que a gente é professor, a gente fala muito. Né? Para ouvir vocês mesmo, que a gente está aqui. Uma coisa que eu percebo nas duas falas, o Torino começou falando da importância das pessoas, de juntar pessoas. E o Marcelo termina falando dessa importância do poder público em juntar, em começar a mostrar às instituições que, olha, vocês não concorrem, mas a gente juntos tem que construir algo
E isso se dá com pessoas. E quando me chama as instituições, não vem uma bandeira, não vem um símbolo, vem pessoas que são lideranças nessas instituições para começar a pensar juntos. E essas pessoas juntas pensarem em algo e começarem a construir algo. Então, eu vejo nesse mundo, eu me formo muito com essa visão de que, principalmente no início, a ação do poder público é muito importante para alavancar. Depois que as coisas vão bem, não houve um momento que São José dos Campos, por exemplo, em que a prefeitura foi fundamental. Depois que alavanca, nenhum prefeito vai mudar essa bola que está girando. É só não atrapalhar. Exatamente, é não atrapalhar. Então, a gente vê esse papel fundamental do poder público em iniciar, fomentar esse início. Vemos isso lá em Volta Redonda, vemos isso aqui em Resende. Agora, Sim, claro. a gente consegue fazer isso regional ao longo da luta aí, né? E eu acho isso muito possível, né? Disso ser uma ação regional. E vejo que isso vai acontecer naturalmente, né? Porque os interesses são muito comuns. Né? Existem assim, os interesses e também o perfil dos indivíduos que estão à frente ou participando desse contexto. E acaba que o Ivan está aqui, mas o Ivan também está em Volta Redonda, o Washington está aqui, mas está em Volta Redonda, a Jéssica, vocês e todos nós, a gente faz parte da Agência de Desenvolvimento Regional, então a gente fala com 13 municípios. Essa questão de ter a visão, né, eu gosto muito daquela frase lá da ABR, que a gente fala, eu moro na minha cidade, mas eu vivo na região. Né? Isso é muito interessante, né? Porque acaba que a gente está em Volta Redonda, vai um médico em Volta Redonda, vem em Resende fazer alguma coisa. Então, eu penso que isso vai se consolidar de alguma maneira. E com essa ação tem a questão do vírgula lá, essa situação agora é de Resende, que a gente está estruturando, está construindo, né? A gente vai ao encontro das pessoas, a gente sabe, tem alguém fazendo um movimento assim, sabe como eu disse anteriormente, tem vindo muita gente, isso que é muito bacana, e há pouco tempo eu vi de uma pessoa assim, cara, está sendo muito legal, porque não que a gente seja melhor que ninguém, é isso, mas a gente vinha, mas a gente não era recebido, a gente não era ouvido. Hoje a gente vem e sempre tem um caminho, se não der desse jeito, vamos tentar dessa maneira aqui. Agora nós temos um programa muito interessante em Resende, agora que também emprega mais Resende. Então, a gente conseguiu unir as instituições de ensino superior, costumam dizer isso, fala, gente, vocês concorrem comercialmente, mas não são adversários, né? Então, tem pontos em comum. Nós estamos com as instituições de ensino superior, as organizações representativas, instituições que capacitam, instituições não governamentais, quer dizer, tem um grupo grande, nós estamos no pacto pela empregabilidade. E a gente estava pensando na criação de um portal. E aí nós fomos procurar por uma pessoa, né, que falou assim, não, vai lá, porque os caras estão ouvindo e eles estão interessados em fazer a coisa. E dali nós vimos, isso demanda um investimento alto, e a pessoa nem sabia da questão da FAPER. É aí que funciona o poder público. Então, cara, tem um edital da FAPER, como é que você... Vamos submeter. Mas como é que é isso? E aí uma dessas pessoas, né, os profissionais que estão lá junto conosco, já ajudaram na redação, olha, faz isso, faz aquilo, foi contemplado. Então, esse que é o grande barato, que eu acho que é o grande papel do poder público. Como o Marcelo falou, não atrapalha. Não atrapalha. E não faz política partidária. Não faz política pessoal nisso. Né? Eu gosto demais do Júlio Velasco, né? O treinador de vôlei, agora voltou para a seleção italiana, feminina de novo, ele ganhou um prêmio como treinador de vôlei do CERC. Ele falou assim, qual é o seu segredo? Ele falou assim, trabalhar com diferença. Trabalhar com diferença. Né? E aí, no nosso grupo ali, que está construindo isso tudo, tem gente diferente, que pensa diferente, né? Que acha uma coisa e acha outra. Agora, você conseguir reunir esse grupo de pessoas talentosíssimas, né? O capital intelectual que nós temos na nossa região aqui é espetacular. Eu, quando reúno com esse pessoal lá, Marcelo, eu fico até quieto, porque
Porra, eles começam a falar depois, no dia que falaram um amigo nosso que está de camisa azul, que não vou dizer quem é, falou para um negócio do sandbox, eu nem sabia o que era sandbox, né? Aí eu peguei meu celular escondido, se já contei isso para ele. O que é sandbox? Não, nós já temos também reserva. A empresa dele agora já está em prática com uma solução para a Secretaria de Saúde do município, uma solução extraordinária. Nós já estamos trabalhando com sandbox aqui, né? E, Vitoriano, a gente admite que, quando a gente discutiu isso no grupo, a gente olhou de volta redonda. Claro. Ninguém inventa a roda. Exato. Não é, gente? A coisa está aí. A gente tem um exemplo de Volta Redonda, teve um exemplo lá de São José dos Campos, de Teresópolis, nós temos meninos de Teresópolis. Você estava na reunião, Ivan, os garotos espetaculares, tem de Niterói, todo lugar. Está vendo? Daqui a pouco isso aí vai ser uma rede realmente nacional, aí todo mundo vai dizer. É isso aí, é o poder público não atrapalhar, né? E fazer a conversão, convergir as pessoas. Essas diferentes capacidades e competências intelectuais que nós temos na região para projetos comuns que venham contribuir para a comunidade. Porque, afinal de contas, por que existe uma organização pública, prefeitura, estados e municípios? Deveria ser assim, para fazer as coisas para a comunidade. E esse é o pensamento que nós temos lá. Não sei se vocês perceberam, mas em ambas as iniciativas houve essas ações de mapeamento de demandas, mapeamento de necessidades que a indústria tem, a fala sobre falta mão de obra, falta de desenvolvedor, falta uma série de coisas. Isso tem sido comum em praticamente todos os nossos encontros e discussões. Estão havendo já algumas iniciativas, fiquem atentos, porque vocês percebem como essa ação conjunta, a gente falou aqui em ambos os casos, de projetos da PERJ, da busca por recursos, fomento, e as ações começam a acontecer de maneira conjunta. Então, alguns projetos, certamente do Hub, vêm com a carta de recomendação da cidade, de estruturas, da infraestrutura da cidade, assim como aqui em Resende, da mesma maneira, tem acontecido já. Então, algumas iniciativas que vão acontecer certamente ao longo dos próximos tempos vão vir com esse tipo de chancela, atuações conjuntas. Agora, eu queria ouvir-los ainda um pouco, e aí depois a gente abre para perguntas, exatamente porque parte desse público nosso são jovens, são de um público universitário. Vocês têm já nessa experiência de vocês visto como se produzem ideias, boas ideias, com excelentes cabeças, com ótimas iniciativas, e nos ajudassem a vislumbrar o potencial. Então, o que isso pode efetivamente trazer para a região? Vocês trouxeram na fala exatamente esse desafio. Iniciativas no âmbito das cidades já estão acontecendo. Quando a gente olha para frente e as pessoas, essas lideranças, já estão pensando na necessidade regional, porque a gente vive a região. Como? Por quê? Nos ajudem a sonhar um pouco do que poderia ser esse Vale do Sul Fluminense com esse potencial todo. Assim, eu não sei se, ou com outros exemplos, ou com exemplos que vocês tenham visto, pudessem aqui nos incentivar esse nosso público a entrar nessa roda, nesse ciclo virtuoso. Tá? Você levar ideias, plantar essas sementinhas aí. Olha só, acho que a gente tem que fazer um pouco de também uma autocrítica à própria função, à própria forma como a universidade opera. Sim. E a gente é da universidade, acho que é um espaço está dentro da universidade fazer essa reflexão. Né? Porque a gente ainda é muito ensimismado, a gente faz coisas para a gente mesmo, né? A gente fica dando muita volta, né? E se comunica muito mal, principalmente as instituições públicas, a gente tem muita dificuldade de se comunicar internamente, né? Com a nossa população interna, né? E externamente com a sociedade também. Né? Então, a gente precisa repensar um pouco essa mecânica e melhorar
a forma como a gente se comunica com a sociedade. Né? Esse é um aspecto. E o outro é a questão do processo, efetivamente, de criação de conhecimento. Quer dizer, precisa, né, e aí eu acho que é importante, quer dizer, essa separação entre ensino, pesquisa e extensão que tem nas universidades, ela em algum momento está atrapalhando. Porque o estudante vem, faz a graduação dele, fica conectado com as ações de ensino, né, e ele sai, vai embora, e ele não viu o resto da universidade. Né? O outro faz uma iniciação científica, trabalha como professor de laboratório, não sabe, você só vai ver pesquisa, você vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado. Né? Então, a gente precisava melhorar um pouco isso, porque se não tiver pesquisa, se não tiver geração de conhecimento acoplado à formação, esse potencial empreendedor não vai enxergar as oportunidades de negócio, não vai saber o que fazer com elas e não vai saber achar solução. Né? Então, a gente vai ficar fazendo um monte de aplicativo de app de porra nenhuma, né? Que está resolvendo o problema de meia dúzia. Né? E os grandes problemas, né, que estão lá, a gente não está estudando e não está resolvendo. Então, acho que tem uma necessidade de repensar um pouquinho o nosso papel. Né? Acho que os colegas, às vezes, estão muito confortáveis. Vai lá 2 vezes por semana, dá sua aula, vai embora. Né? Então, tem que ter mais projetos de pesquisa, mais projetos de extensão, aproximar mais a graduação da pós. Tem coisas que a gente precisa fazer para melhorar esse processo. Pegando esse gancho do Marcelo aí, ninguém me jogue aqui um sapato na cabeça, mas eu nunca usei esse. Todo respeito, Marcelo. Eu não estou falando nada contra o Marcelo, não. Eu nunca usei esse termo ensino, pesquisa e extensão. Eu nunca acreditei nessa ordem. Eu acredito em extensão, pesquisa e ensino. Por quê? Enquanto nós tivermos essa distância, enquanto nós, eu digo as instituições de ensino superior, tivermos essa distância da realidade comunitária para fazer o crescimento, o fortalecimento e o direcionamento do ensino e da pesquisa, nós não vamos a lugar nenhum, eu penso, e vamos ficar nessa situação. Temos que conhecer as realidades sociais, comunitárias, para transformar isso em estudo, em pesquisa, e aí levar para um ensino de qualidade. Eu acredito muito nisso. E por a gente, às vezes, fortalecer demais a questão do ensino, eu trabalhei em instituição particular durante muito tempo, e eu era uma briga no bom sentido que a gente tinha, então eu falava, vocês focam demais no ensino, enquanto até por questões, estratégias de marketing, você deveria focar muito mais, primeiramente, na extensão, porque você está junto com o público que você quer aqui dentro. Né? E eu, como acreditei sempre muito em hélice tripla, eu desenvolvia isso quando eu estava na extensão universitária e trabalhava com relações comunitárias, eu realmente fazia isso. O relacionamento com o setor produtivo, com a produção de serviços, com as ONGs. Isso tem muita vida para que a gente consiga realmente criar um relacionamento, uma integração entre esses atores e aí até transformar o ensino superior brasileiro. É uma coisa que dá um papo muito longo, mas eu penso que vem ao encontro da nossa conversa aqui hoje, porque eu acho que esse é o papel do poder público também. A gente tem esse direcionamento, né? Quando vocês fizeram esse projeto extraordinário do Vírgula lá em Volta Redonda, cara, a gente de longe já percebe que é uma mudança de postura, de interesses, de respeitabilidade com as instituições. Pô, tem alguma coisa diferente acontecendo. Isso foi um marco aqui na região. Não estou falando que está na presença do Marcelo, não. Mas a gente que estava de longe, eu participando da ADR lá, vendo o negócio sendo construído, você fica, cara, que coisa bacana que está sendo construído. Pô, o André, você foi o mentor do negócio. Espetacular. As possibilidades são imensas.
Mas o Marcelo colocou uma palavra aqui que eu falo que é a comunicação, e é o relacionamento. Essas instituições têm que ser vivas, o academicismo é um porra, é chatice. Tem hora que o ambiente universitário, o ambiente escolar, né, desde a educação infantil até o ensino superior, é muita gente que se acha demais. Não, eu sou pesquisador, eu sou isso, está tudo do meu ponto de vista. Né? A gente tem que horizontalizar um pouco mais os relacionamentos para que a gente possa construir coisas que realmente tragam valor para a comunidade. E eu vejo isso no vírgula. Estou falando que eu estou na presença, estou puxando o saco do Marcelo, não preciso, não. Eu vejo isso no que está acontecendo aqui em Resende, no Hub de Inovação. Né? A gente está fazendo uma coisa assim, chegam pessoas, e o que a gente quer? A gente chama as instituições de ensino superior, a gente chama todo mundo para conversar, faz uma reunião um dia num lugar, no outro dia faz no outro, no outro dia faz no outro. A gente quase não faz reuniões lá no nosso espaço. E hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deles, ainda ela foi para um lugar espetacular, não sei quem conhece aqui, o Espaço Agulhas Negras, em cima do Caçula, nós pegamos um andar lá em cima. E lá agora nós temos um ambiente lá, uma sala que dá umas 4 dessa aqui, né, cara? 4 ou 5 dessa aqui, assim, ou mais. E nós vamos construir lá, vai ser a nossa sede do nosso Hub de Inovação. Já conseguimos emendas dos vereadores, já temos uma verba interessantíssima, e submetemos à FATESB uma outra possibilidade. E ali nós vamos construir um espaço que nós queremos receber todo mundo, né? Que tenha projeto, que tenha ideia, que queira construir, que queira transformar, que queira integrar, que queira melhorar. Hoje, Resende é a cidade com melhor qualidade de vida da região do Rio de Janeiro. Né? Nós temos o cluster, nós temos... A gente sempre cita o cluster, mas nós temos muita gente produzindo, gente que não está na indústria, mas está no comércio, gente que é cabeleireiro, que é cantor, que põe som, gente que produz, que faz as coisas acontecerem. E é isso que nós queremos que estejam conosco nessa... Nós estamos ainda iniciando, não temos aí o vírgula já tem algum tempo. Nós temos aí 8 meses, né? Nós tivemos essa ideia aí, em 8 meses, mas está evoluindo legal. Mas sempre que seja um ambiente para, como o Jacques falou, a gente sai e seja um ambiente tão enraizado, feito um trabalho tão bem feito, que quem venha depois não consiga mudar. Né? Existem alguns projetos aqui na região de município que a gente percebe isso. O cara pode tentar fazer o que for, mas não consegue mudar aquilo porque já se tornou um bem comunitário. Marcelo, que a gente fala. A gente fala, né? A gente pode guardar esses últimos 10 minutos para algumas perguntas. A gente vai pedir para as perguntas serem relativamente objetivas, porque para usar 10 minutos e a gente não ter uma pergunta só. Então, eu queria abrir a palavra para vocês e a gente poder ouvir um pouco mais em relação a questões que vocês tragam para a gente. E aí a gente ouve comentários tanto do Marcelo quanto do Fernando. Diga. Se apresenta aí. Eu quero saber como que funciona esse contato inicial, por exemplo, para você levar uma ideia de inovação e quais são os critérios, por exemplo, para você ter a sua ideia lá no mercado. O que precisa Talvez, Marcelo, o vírgula, e depois ouvir o que o Hub pode também fazer. No vírgula, a gente já fez uma porta de entrada para isso. Né? Então, a gente anualmente tem uma chamada, um edital, né, de pré-aceleração. Tá? E que é muito simples. Você bota lá escreve um pouco a tua ideia, bota lá teus dados, teus documentos, né? E aí tem um processo de avaliação e você tem um primeiro momento com a gente de 5 a 6 meses, né? Que aí tem um conteúdo do Sebrae, de capacitação, algumas reuniões com a gente, não é para a gente avaliar a sua ideia, não, é para vocês amadurecerem a ideia.
Então, essa é a porta de entrada que a gente tem, deve estar saindo agora em abril, a chamada desse ano. Tá? Então, a gente tem recebido aí anualmente, os últimos anos, então, recebemos 8 projetos, o outro 9, né? E a gente quer, na verdade, receber mais projetos. Tá? E esse é um ciclo que ele é, vamos dizer assim, ele é semipresencial. Boa parte da capacitação é feita no material do Sebrae, que é online. Então, isso também facilita um pouco esse momento inicial. Essa regulamentação nós ainda não estamos construindo ainda. Nosso passo a passo. Então, nós encaminhamos um projeto, né, para ser aprovado. Nós tínhamos um projeto de lei, né, mas nós, depois de ouvir muita gente, a gente viu que estava faltando muita coisa. Então, nós mandamos um outro para aprovação, nós vamos criar comissões, né, coordenação municipal, etc., etc. E ali está estabelecida a criação dos regulamentos. Mas, para a gente não ficar parado, o que está chegando lá, que é de boa ideia, que a gente tem uma perspectiva, como eu já dei exemplos aqui. Por exemplo, o caso do Ivan lá, que chegou com um projeto extraordinário para fazer, vou falar assim rapidamente, né, o monitoramento, né, o gerenciamento do tráfego de pacientes nos carros da Secretaria de Saúde. Porque tem isso, né? Às vezes o motorista fala que foi lá na casa pegar a senhora lá para levar no médico e não foi nada. Ou então a senhora liga, o motorista foi, mas ela perdeu a hora, ela liga dizendo que o motorista não foi. Então, o Ivan criou, basicamente, tá, gente? Eu estou falando assim por alto, mas ele criou um sistema lá de gerenciamento que a gente sabe o carro saiu a tal hora para ir na casa da senhora tal, que o telefone dela é tal, e já liga para ela, olha, o carro está chegando aí em 10 minutos, é uma coisa espetacular. A gente não pode deixar parado isso esperando ter uma regulamentação no papel. Então, o que a gente fez com esse e com outros projetos? Quando chega, a gente ouve, porra, é interessante, vai beneficiar a comunidade, então vamos tocando aí, a gente vai fazer isso acontecer, até a gente ter uma regulamentação dessa situação. Luan, para também não nos deixar totalmente perdidos, aqui na web, da nossa comunidade, para você procurar e saber que caminhos existem para você transformar uma ideia em um negócio, em algo maior. E eu posso dar vários exemplos, e na continuidade das nossas mesas, você vai ter a oportunidade também de ouvir alguns casos reais, 2 filas à frente, tem uma startup que está incubada aqui na incubadora, vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais ali, Maria Eduarda, Leliane, vão falar com a gente, já dando um spoiler de um próximo papo que vai acontecer aqui à tarde. Mas, agora, como estava com a Elaine, e a gente deve ter, como incubador, uma fala junto aos alunos que estão no início do desenvolvimento de projeto. Só para te dar uma ideia, e olha só o potencial, né, que vocês vão perceber já claramente. Imagina um projeto final, veio de um aluno da engenharia química, que trabalhou um potencial aditivo a biodiesel que aumenta a durabilidade dele. Né? Ele tem, por ser um material com origem de origem vegetal, ele tem uma reação a partir do óleo, ele tem uma possibilidade de se degradar ao longo do tempo mais rapidamente que o próprio diesel. E aí você alterar essa propriedade, estender esse tempo. Então, é algo muito desejado. Eu diria que é uma ideia de milhões. Ele tem ouro nas mãos. Quem desenvolve uma ideia dessa? Testou aqui resultados positivos. Mas aí eu trago um pouco a provocação que o Marcelo trouxe para a gente. A academia tem que pensar os seus caminhos. Concordo inteiramente com o que foi colocado, que a extensão talvez seja a grande porta de entrada, porque a extensão tem essa responsabilidade de olhar para fora. Mas vejam como a gente não sabe bem como fazer as coisas nesse sentido. Por quê? Porque se eu publico, eu não protejo. Se eu publico, eu não patenteio. Então, veja só, a gente olha para isso e fala, você tem um baita tesouro, mas você pode abrir um negócio, abrir uma empresa, e essa é a realidade de um aluno. Então, você está fechando um curso. Então, a gente tem que conhecer esses caminhos, incentivo
você e a todos que têm alguma ideia, a minimamente sentar e bater um papo. O que você acha dessa ideia? E percebam que a gente começa a realmente vislumbrar problemas atacando a saúde. Vocês têm um potencial tremendo de trazer e pensar soluções. Quem disse que você tem que correr toda uma trajetória para só daqui a 10 anos, que não sei quanto tempo de carreira, que não sei quanto tempo de experiência, trazer algo? Essa não é a realidade de quem vive inovação e vê o que acontece por aí. Então, esse exemplo que eu dei seria um excelente exemplo de uma startup ser criada e está muito certo. Outra linha, veja como governos e municípios têm demandas tremendas. E que, às vezes, uma disciplina de engenharia de produção trabalha com logística e tal, podia atacar isso como problema e, dentro do âmbito do ensino, gerar soluções, trabalhar a cabeça do aluno para aquilo que ele aprende aplicar. Isso poderia acontecer em projetos de pesquisa, isso poderia claramente acontecer em projetos de extensão também. Vejam que há caminhos. Temos mais alguma... Eu acho que o meu tempo seria bom também a gente se guarnecer para continuar. E não há mais nenhuma pergunta agora no início. Não, vai ser um espaço, é um centro de empreendedorismo e inovação. Ainda não tem um nome definitivo, mas está sendo construído lá. Ainda não está definido. Se vai ser um edital à parte, vírgula, se vai ser dentro do vírgula, isso a gente ainda está conversando. Olha só, existe essa ideia, porque a gente está com uma experiência, né, do Acelera Niterói. E o município colocou recursos, né, o programa Centelha, né, para apoiar uma série de startups em Niterói. Volta Redonda, no primeiro momento, não tem essa disponibilidade financeira, mas isso está sendo conversado, se tentar buscar esse recurso em alguma fonte, né, para ter ali, a gente chama assim, um enxoval, né? E tem um outro mecanismo que agora, que não era viável até o ano passado, que agora voltou a ser viável, que é o programa do empreendedor da FAPERJ, porque a gente estava sem o doutorado, né? O doutorado da engenharia metalúrgica voltou a funcionar, e agora a gente está com o doutorado na administração também. Então, tem mecanismos novos indo, né? E a gente está tentando entender qual a melhor forma de amarrar isso para esse passo novo. Mas segura que vamos ter novidade ao longo do ano. Bem, antes de terminar e a gente desfazer a mesa para irmos para a próxima, nós íamos falar disso, mas o Marcelo tocou. Mas é uma oportunidade, já que a gente tem um vírgula aqui conosco, para a gente fazer e registrar o nosso agradecimento. Esse aqui é o prêmio que a incubadora de empresas sul-fluminense recebeu no vírgula, como comunidade precursora em inovação. Então, o primeiro Vírgula Awards, né? O primeiro Vírgula Awards, a incubadora de empresas sul-fluminense foi contemplada como pioneira em inovação na nossa região. Então, é uma oportunidade para a gente agradecer ao Vírgula, por favor, a toda a nossa equipe. A gente estivemos na premiação, podemos falar um pouco ao público lá, mas estenda nosso agradecimento a toda a comunidade. Merecida. Peço para a gente encerrar, uma salva de palmas para o Marcelo. E o Vitorino, das iniciativas que ele falou de sandbox, uma série de coisas, essa visão que ele tem é real da importância das pessoas. As pessoas da UERJ fazem parte desse grupo. A gente pode falar dos trabalhos que ele desenvolveu com a Patrícia, eu, Jéssica e a direção em uma vertente. A direção está envolvida no Entrega Mais Desenho também. Né? Na Expo. A Expo, que é o evento que vamos ter aqui em Resende agora em abril. De 8 a 11 de abril. A UERJ vai estar lá, com o stand, outros parceiros do stand também. Então, agradecer a presença do Vitorino aqui conosco
e com essa parceria que tem já dado excelentes frutos, como ele colocou aqui. Mais uma vez, obrigado, Torino. A gente faz agora para já chamar a segunda. Vocês podem levar, por favor. Obrigado. Jéssica.